2.56 Guild Wars capítulo 166 Arbitragem imparcial. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco sorriu enquanto caminhava em direção ao salão do éter com Ikari atrás dele. Sua mudança de comportamento surpreendeu Vitae, que conhecia sua natureza anterior. Seus olhos tornaram-se mais aguçados e sua disposição geral era menos benevolente, sendo mais nobre. Antes, Ikari parecia uma deusa inocente, ou mais, uma santa ingênua em sua forma humana. Agora, ela parecia uma jovem rainha sábia e bela que era inquebrável. Como uma pessoa poderia mudar tanto em apenas um dia? Exatamente o que Draco a fez passar para evoluí-la assim. Vitae não teve oportunidade de perguntar quando um dos jovens com os indígenas gritou com Draco: "Seu ladrão! Você nos pediu permissão antes de começar a construir. Como ousa roubar nossas terras para construir seu próprio território?" O sujeito era um cara medianamente bonito que parecia um pouco mais jovem que Draco. Seu cabelo era preto e penteado desbotado, enquanto seus olhos eram castanhos escuros. Ele parecia muito bem constituído e usava uma roupa colorida com estampa de cera que parecia chique. Todos os indígenas daqui usavam uma variedade dessa mesma roupa, o que era uma visão bastante estranha de se ver no mundo medieval. Draco sorriu para eles cordialmente e falou levemente: "Os nativos das terras paradisíacas são bem-vindos à minha cidade-estado. Se vocês quisessem uma audiência, bastaria enviar um pedido e eu poderia atendê-los." As palavras educadas de Draco foram veladas com tons que mentes perspicazes poderiam dissecar. Isso deixou os nativos naturalmente infelizes, por isso não foi surpresa que o mesmo jovem de antes irrompesse novamente. "Como você ousa? Se você reconhece que somos os nativos desta terra, então destrua seus edifícios ofensivos imediatamente e ajoelhe-se para pedir perdão." Os indígenas que estavam com ele pareciam apoiar isso, mas ninguém mais se manifestou. Afinal, eles entendiam as circunstâncias subjacentes, então acharam que era melhor que esse sujeito fizesse o papel do jovem indignado. O que eles não esperavam era que a cabeça do sujeito fosse decepada diretamente com um golpe no momento seguinte. Todos os olhares se voltaram para a localização de seu corpo, mas o que assustou os espectadores foi que não havia ninguém ali. Ninguém tinha visto ou sentido qualquer vida perto de sua posição antes de morrer, já que a maioria deles estava olhando para Draco para ver sua reação, não para o jovem que foi morto. De repente, ao lado de Draco apareceu a forma de uma mulher com uma roupa justa de couro e um capuz que cobria seu rosto. Ela empunhava duas lâminas com designs incríveis, uma preta como a noite e outra branca como o leite. Na espada negra, escorria um rastro de sangue, que foi eliminado por essa mulher que apareceu de repente do nada. Como poderiam os nativos não entender quem havia matado seus companheiros? Impudente. Atroz. Imperdoável. Todos eles rugiram de raiva enquanto se preparavam para lutar, mas Draco não tinha planos de enfrentá-los. Afinal de contas, entre seu grupo havia algumas entidades de rank 3 que poderiam matá-lo, a menos que ele usasse uma de suas cartas salva-vidas. Porém, não se deve esquecer onde eles estavam. "Como você ousa tentar atacar o mestre do salão?" Vitae rosnou de raiva quando a energia mundana ambiental da Terra foi puxada para o salão em torrentes. Todos pararam quando sentiram a energia sendo sugada como se uma baleia tivesse aberto a boca. Então, o Aetherhal reuniu essa energia diante dele na forma de um dragão. Bem, Vitae era o avatar do Aetherhal e usou o sangue puro de Draco para se criar. Era natural que ele se apegasse às grandes e poderosas serpentes como Draco. É claro que o dragão com forma de vida energética que foi criado com energia mundana não era nada parecido com o verdadeiro. Era um fantoche sem vida que precisava ser direcionado para fazer qualquer coisa, e seu rank estava vinculado aos níveis de concentração da energia éter, o que significava que estava atualmente limitado ao rank 4. Porém, isso foi mais que suficiente para lidar com os indígenas que vieram para cá. Todos eles estremeceram de medo quando viram o dragão surgir e pairar sobre eles com intenções maliciosas. Nome: Dragão de Energia. Falso: Imperador Dragão rank 4 nível 175 HP, 500.000 foi classificado como um NPC em vez de um monstro, o que era normal para Dragon King. Sua saúde comparada ao seu rank era péssima, mas, novamente, ele não tinha uma forma física verdadeira. Para começar, era certo que ele tinha um poder de ataque nítido e incrível, então era isso.
Os indígenas foram reprimidos diretamente de uma forma que Draco não ousou usar contra os poderes ocultos, e isso foi bom. Draco deu um passo à frente e curvou-se cortesmente para os indígenas. Se meus irmãos e irmãs se acalmaram, sinta-se à vontade para me seguir até o Salão do Éter, onde poderemos encontrar alguma reparação para suas preocupações. Os indígenas perceberam que a maré havia virado contra eles e que estavam em uma posição extremamente desvantajosa. Com os poderes ocultos indiretamente apoiando Draco juntamente com este Salão do Éter, era impossível usar força ou coerção para alcançar o resultado que desejavam. Como tal, eles teriam que confiar na negociação. Eles engoliram tudo e entraram no Aether Hall com Draco, Riveting e Ikari, que estavam conversando preguiçosamente como se outro grupo nem estivesse lá. Draco resumiu sua viagem à Terra das Riquezas para a noite da arrebitagem e a louca ficou em êxtase ao saber que ele também havia semeado Ikari. Riveting queimou de curiosidade para saber que tipo de criança Ikari daria à luz. Ikari se sentiu extremamente próximo de Riveting de uma forma como nunca antes. Agora que ela provavelmente estava grávida de um filho dele, ela estava no mesmo barco que Riveting e Roma. Ela era ainda mais afetuosa com Riveting porque ambos desenvolveram uma obsessão pela existência de Draco, onde a vida dele era razão para eles tentarem melhorar para que pudessem se tornar ainda mais úteis para ele. Draco conduziu o grupo até a sala do trono e sentou-se em seu trono com uma postura preguiçosa. Riveting e Ikari sentaram-se em seus respectivos tronos, que não mudaram desde a forma que assumiram quando os poderes ocultos estiveram aqui. Os indígenas ficaram furiosos quando perceberam que não havia lugares para eles. Ainda assim, nem mesmo os poderes ocultos tinham assento, mas eles não estavam interessados nisso. Eles vieram em busca dos benefícios da cidade-estado, enquanto esses sujeitos provavelmente queriam que ela desaparecesse, ou pelo menos queriam alguma participação nela. Como tal, esperavam ser recebidos adequadamente, mas não foi assim. Enquanto eles estavam ali no meio da sala com uma raiva impotente, Draco sorriu e colocou um punho em sua bochecha. Convidados de longe, vocês estão na presença do rei de Vita Capital City. Vocês receberam uma audiência e agora podem alegar suas preocupações, após o que tentarei corrigi-las como achar melhor. Riveting quase caiu na gargalhada ao ouvir as palavras de Draco, enquanto Ikari realmente o fez, mas cobriu a boca rapidamente. O que ele disse não foi engraçado por si só, mas foi a forma como foi utilizado neste preciso momento e em tais circunstâncias que tornou tudo engraçado para as duas mulheres. Até Vitae riu levemente, balançando a cabeça concordando que era assim que deveria ser. Os indígenas tremiam de raiva, mas só conseguiram engoli-la porque estavam na cova do leão. Quão ignorante! Pensando que isto era apenas a cova de um leão. Eles estavam atualmente presos no castelo de um dragão. Um dos sujeitos mais velhos entre eles se adiantou e curvou-se levemente. Draco notou porque ele estava escondendo seu verdadeiro posto de todos na sala. Meu nome é Anã e represento este partido diplomático da tribo Nsal. Posso pedir a Sua Majestade que nos conceda uma recepção mais adequada para um partido diplomático. Nota do autor: Nsal é pronunciado como Insuri. Os olhos de Draco se estreitaram. Ele chamou o crachá verdadeiro do sujeito. Nome: Anã. Imperador assassino rank 4 nível, 192 HP, 1.350.000 1.350.000 para enviar um assassino de rank 4 para uma conversa diplomática com ele. Esta tribo Nsal era bastante insidiosa. Eles não perceberam que ele era um aventureiro imortal. Não, eles devem naturalmente estar cientes disso. Eles, mais do que ninguém, investigariam tudo o que pudessem sobre Draco. Se eles falhassem em sua tentativa, isso só resultaria em um desentendimento massivo com ele, o que não seria benéfico para eles. Afinal, Draco liderou uma guilda de aventureiros imortais. Embora os aventureiros imortais ainda fossem considerados fracos no momento, apenas no nível que proporcionava algum crescimento à sua juventude, sua incapacidade de permanecer mortos e seu número cada vez maior deram aos NPCs que não eram afiliados a eles uma enorme dor de cabeça. Se eles fossem atacar Draco, eles teriam certeza de que teriam uma taxa de sucesso de 100% para se livrarem dele. Isso significava que eles tinham algo que poderia funcionar como ômega e excluir sua conta. Afinal, os NPCs não tinham como saber que os jogadores poderiam simplesmente criar novas contas.
De acordo com seu senso de lógica, já era uma coisa que desafiava o céu ser capaz de voltar após a morte, mas era com isso que os deuses todo-poderosos haviam abençoado esses recém-chegados. Mas eles imaginaram que uma vez que um espírito imortal fosse destruído, isso deveria ser feito. O problema era que, a menos que a IA proibisse especificamente um jogador de voltar ao jogo, ele poderia voltar indefinidamente. Sim, eles teriam que recomeçar desde o início, mas com tempo suficiente poderiam alcançar e superar o nível anterior. Com a ajuda de seus irmãos, isso poderia acontecer muito mais rápido do que da primeira vez. O que era ainda pior era que Draco tinha o selo de Camelot. A habilidade passiva da Ilha de Avalon negava todas as punições de morte, a menos que se originasse de algo do nível divino, ou seja, falhar em uma missão divina, ser atingido por algo como o Ômega Real, ser transformado em pasta pelos deuses verdadeiros, etc. Então, fosse lá o que eles tivessem planejado, certamente falharia. Draco decidiu manter o status quo e permitir que eles realizassem exatamente o que tinham em mente. Ele acenou com a mão para Vitae, que criou uma mesa e assentos para o partido diplomático da tribo Nussal. Alguns dos mais jovens pensaram que Draco se sentiu intimidado por Anã, que se mostrou um rank 3. Eles bufaram e cruzaram os braços, sorrindo provocativamente para Draco. No entanto, seus rostos ficaram pálidos quando viram Rivet e Ingnit olhar em sua direção. Eles imediatamente se sentaram adequadamente quando se lembraram da morte de um deles há poucos minutos. Anã ignorou isso e observou Draco em silêncio. Ele foi o melhor assassino da tribo Nussal que governava o mundo subterrâneo das Terras do Paraíso. Sua perspicácia e capacidade de julgar as pessoas, bem como as situações, eram incomparáveis. Ele já tinha visto Rivet e Ingnit quando ela se esgueirou por trás do jovem e decepou sua cabeça. Não só ele, mas muitos dos outros Rank 3 e alguns Rank 2 mais poderosos entre eles também notaram isso, mas fingiram estar zangados com as instruções de Anã. Ele queria usar a morte daquele sujeito como legitimação para matar Draco, mas ninguém poderia prever que este edifício bizarro poderia gerar um dragão de Rank 4. Mesmo que o dragão fosse falso, seria difícil matá-lo. Ele poderia matá-lo naturalmente, mas isso custaria a todos os seus seguidores. Aqui não havia garantia de que ele próprio não sofreria pelo menos algum dano duradouro. Foi completamente tolo entrar em brigas naquela época. Como tal, sua tarefa agora era liderar as negociações e baixar a guarda de Draco até que uma oportunidade se apresentasse para completar sua missão. Anã não conseguia ver, mas Rivet e Ingnit estava zombando dele sob o capuz. Um mero imperador assassino de rank 4 tentou agir de forma altiva e poderosa simplesmente porque ele viu através de sua furtividade. Foi só porque ela era rank 1, então as técnicas que ela poderia usar eram limitadas. Em seu auge, ela era uma Godling assassina de rank 6. Idiotas de nível 4 como ele foram mortos por ela até que houvesse um déficit deprimente deles. Sem mencionar que a furtividade de Eva estava misturada com suas técnicas de linhagem. Ela não queria desperdiçar BP em uma manobra simples, ou ele teria sido tão ignorante sobre o assassino quanto o infeliz. Rivet e Ingnit sabia que Anã estava secretamente no rank 4 porque Draco a informou através de PMs. Ikari estava prestando atenção no que estava acontecendo. Durante a batalha verbal com os poderes ocultos, ela prestou apenas metade da atenção e achou tudo chato. Ela nem ficou para ouvir a batalha de Draco contra os mercadores, mas saiu para brincar com o orbe de conversão de éter. Depois de vivenciar seu crescimento, bem como a mudança em sua visão de mundo, Ikari sentiu que poderia aprender muito com a forma como Draco lidou com esse assunto para ajudá-lo no futuro. Como tal, desta vez, ela prestou muita atenção a tudo. O próprio Draco achou tudo isso engraçado. Ele passou pelas memórias superficiais dos poucos membros do rank 1 do grupo, já que não conseguia ler as mentes daqueles classificados acima dele. Sem falar que o estado de ser dos nativos era tão inferior ao seu que chegava a ser cômico. Através deste processo, ele aprendeu muito sobre a tribo Nussal e o que existia abaixo das terras paradisíacas. Comparado com a sua vida anterior, ele se sentia como se fosse um sapo num poço. Claro, ele não podia ver tudo graças aos seus olhos divinos que lhe concederam a habilidade visão verdadeira, que era tão eficiente na leitura de memórias quanto um telepata. Anã finalmente falou depois de alguma observação silenciosa. Vossa Majestade Draco,
Você construiu um assentamento em terras pertencentes à tribo Nursal com a permissão de uma força invasora. Embora eu reconheça seu poder, devo dizer que é uma pílula difícil de engolir para reconhecer sua soberania. Esta terra pertence e é ocupada por minha tribo há gerações e gerações. Originalmente existíamos na superfície, mas fomos forçados a nos desenvolver sob a terra enquanto muitos invasores tentavam engolir nossa casa. Após séculos de desenvolvimento e batalha, finalmente conseguimos repelir todos os grupos invasores. Não voltamos à superfície porque havíamos desenvolvido um ecossistema forte abaixo da terra, então procuramos permitir que nossas terras acima da terra recuperassem sua exuberância depois de toda aquela luta. Desde a Guerra dos Deuses, o mundo mudou e muitos novos poderes entraram em jogo, enquanto muitos dos antigos desapareceram. Novos reinos, novas guildas, novos impérios, novas facções. Todos eles tentaram reivindicar esta terra de uma forma ou de outra, mas conseguimos repelir todos eles. O infrator mais recente foi a Guilda dos Aventureiros, que construiu postos avançados para conquistar a terra. Seus exércitos foram repelidos ao custo de muitas vidas de nossos jovens. Os olhos de Anã de repente se aguçaram. Porque, recentemente, um posto avançado foi completamente arrasado e uma das pessoas no comando foi sequestrada. Uma garota chamada Zaine, eu acredito. Tenho certeza de que ouvi falar da presença dela aqui por meio de alguns trabalhadores da cidade-estado. Pelo que coletamos, você a reivindicou como sua. A julgar pelas reações genuínas dos outros membros da tribo Nursal, eles não sabiam disso até pouco tempo atrás. Eles ficaram inicialmente chocados e depois enfurecidos. A morte de todo um posto avançado foi algo que abalou enormemente toda a tribo, especialmente a maneira como aconteceu. Ouvir que isso foi feito pelo sujeito sentado diante deles foi doloroso. Isso porque ele usou o favor obtido ao matar seu povo para construírem suas terras. Quem poderia engolir tal insulto? Os olhos de Draco ficaram mais escuros enquanto ele olhava para Anã. Na verdade, o sujeito era hábil na arte do jogo de palavras, bem como nas competições verbais. Eles realmente enviaram alguém preparado. No entanto, isso mesmo, fui eu quem matou aqueles jovens. Também tirei Zaine como meu despojo de guerra, já que seu útero deveria servir aos propósitos de minha expansão. A admissão casual do fato por Draco trouxe uma tensão violenta para a sala quando todos os membros da tribo Nursal, exceto Anã, se levantaram e colocaram as mãos em suas armas, parecendo prontos para lutar até a morte para corrigir essa injustiça. Dragão ou algo assim, que se dane. A única coisa que os impediu foi Anã, que os segurou com a mão levantada. Seus olhos negros escuros que pareciam ver através de tudo tentavam analisar cada aspecto de Draco. Então, você realmente admite ter matado nosso povo e também sequestrado um dos nossos? Draco sorriu com essa pergunta. Algo parecido. Anã levantou-se e seu cabelo preto escuro, penteado com mechas de guerreiro, começou a balançar com seu movimento. Ele parecia uma víbora prestes a atacar. Então espero que Sua Majestade não me culpe por buscar reparação para meu povo. Anã imediatamente correu em direção a Draco com tanta velocidade que parecia que ele se teletransportou. Vitae respondeu rapidamente invocando o dragão falso como forma de defesa, mas Anã já havia explicado isso depois de saber de sua existência. Como tal, ele se dividiu em duas cópias, cada uma possuindo metade de sua saúde e poder de fogo. Ele acreditava que mesmo 50% de si mesmo era suficiente para abater Draco. A questão era que ele estava certo. Anã chegou ao fundo do estrado ao redor do trono, jogando fora dois itens. Uma era uma faca apontada para a cabeça de Draco e a outra era uma pequena pílula indecorosa que parecia inofensiva. Anã até fez uma careta, como se não quisesse jogar aquilo fora. Qualquer um que olhasse para esta cena pensaria que Draco deveria se concentrar na faca que chegava, mas o verdadeiro perigo estava na pílula. Draco usou os olhos de Kaelo nele. Eu vi o Bead, consumível classificação, épico, 50% de eficácia, refeito, destrua o espírito imortal de qualquer entidade abaixo do rank 3. Draco ficou surpreso. Desde quando a tribo Nursal teve o Beads e por que tão cedo? Porque sua forma também era muito diferente daquela que Draco lembrava. No entanto, ele apenas observou entediado enquanto os dois itens vinham até ele. Anã não disparou a faca com nenhuma habilidade ou técnica em mente, pois era uma distração.
Draco simplesmente inclinou a cabeça para o lado enquanto a faca se cravava em seu trono. Anã não se importava com qualquer teatro que Draco realizasse, ele só queria ver aquela Evil Bead se conectar, então sua missão estaria completa. No momento em que atingiu Draco, uma energia negra e destrutiva engoliu. Anã não pôde deixar de sorrir. Arrogância verdadeiramente tola. Agora, vou lidar com os outros dois antes de partir. No entanto, ele congelou quando ouviu um suspiro de satisfação. Sua mente estremeceu quando viu Draco ainda na mesma posição, mas seu rosto estava corado e cheio de vigor. Draco riu alegremente enquanto acenava para Anã de maneira cordial. Agradeço ao irmão Anã pela refeição saudável. Eu não tinha ideia de que a energia de destruição processada tinha um sabor tão bom. Permita-me mostrar-lhe minha gratidão. Guild Wars capítulo 167. Arbitragem imparcial. 2. Anã percebeu que algo havia dado terrivelmente errado pela maneira como Draco estava se comportando tão casualmente. Ele foi atingido por um protótipo consumível chamado Evil Bead, criado por uma colaboração dos melhores alquimistas da tribo Nussal. Depois que alguns jovens da tribo Nussal tentaram assediar Rivetingnit e Subliminotion durante o tempo em que ambos exploraram as terras do paraíso, Subliminotion ameaçou os indígenas. Depois que uma pequena briga começou, no qual Rivetingnit conseguiu matar alguns deles, o resto escapou e relatou esses eventos aos seus mais velhos. Os mais velhos da tribo Nussal levaram isso muito a sério, pois entendiam muito mais do que os mais novos. Eles sentiram uma sensação de crise depois que os deuses os ordenaram a tolerar esses aventureiros imortais. Ao contrário dos outros NPCs, eles se sentiram diretamente ameaçados por eles, pois seria mais uma parte a cobiçar suas preciosas terras. Como tal, eles decidiram que contramedidas deveriam ser tomadas contra os aventureiros imortais, que pareciam baratas imortais. E assim, a Evil Bead, após muitos dias de intensa pesquisa, bem como a infusão de muitos recursos preciosos, foi criada. Era apenas um protótipo, e a tribo Nussal não tinha certeza se conseguiria produzir outro. Afinal, onde eles deveriam conseguir o ingrediente principal, que era uma onça de energia de destruição? Supondo que pudessem encontrá-lo, quem se atreveria a colhê-lo? A tribo Nussal ainda desconhecia as planícies arruinadas de Derion, que se transformaram em um refúgio de energia de destruição. No entanto, mesmo com tal conhecimento, eles não se apressariam em reivindicá-lo. Depois de adicionar vários ingredientes ao Evil Bead, ele foi refinado para tornar o efeito da pequena energia de destruição presente muito mais forte, com o objetivo final de destruir espíritos imortais. No entanto, Anã e todos os outros NPCs no mundo de Boundless nunca poderiam explicar o fato de que Draco era a encarnação de um dragão negro, o que significava que ele era imune à energia de destruição, a menos que fosse tão espessa e forte quanto o que o dragão de metal disparou. Ou algo como Ômega, que era energia de destruição em sua forma mais pura. Somente ataques como esse poderiam prejudicar Draco. A armadura Dragoruju também não foi danificada de forma alguma, porque sua linhagem se fundiu com ela após sua transformação, fazendo-a possuir 100% da origem do dragão negro de classificação suprema. Tudo isso levou à cena que estava ocorrendo agora. O dragão de energia falsa que Vitae convocou conectou sua garra ao peito de Anã enquanto este ficou ali atordoado, sem entender como ele poderia ter falhado. Seu clone retornou para ele depois de distrair o dragão de energia por um picosegundo, que era tudo o que ele precisava. Com esse golpe, o imperador assassino foi repelido com uma força incomparável. Ele mal conseguiu recuperar o equilíbrio depois de bater em uma parede e cuspir sangue. Menos 709.765. Anã ficou arrepiado quando percebeu que havia perdido cerca de metade de seu HP total com apenas um ataque de garra. Se este dragão de energia usasse algum ataque de sopro pelo qual os dragões eram conhecidos, o que aconteceria então? Isso era de se esperar, já que o dragão de energia era um ser convocado da função de ataque do Etherhall. Tinha HP baixo para seu rank e defesa muito fraca, mas sua velocidade e poder de ataque eram assustadores. Justamente quando o dragão de energia estava prestes a matar todos os membros aterrorizados da tribo Nussal, Draco levantou a mão e parou Vitae. O dragão recuou sua garra, mas a fera terrível permaneceu em prontidão. Eu posso entender por que você me atacou assim por raiva, mas você não conseguiu explicar o meu lado da história. Por que você não se sente e podemos retomar nossas conversas?
O sorriso e a súplica gentil de Draco deixaram todo o grupo desprevenido. Eles olharam para o ainda presente dragão de energia e depois para Anã, que mal conseguiu ficar de pé com uma expressão incrédula. Todos suspiraram internamente e se sentaram em silêncio. O próprio Anã recuperou a compostura e sentou-se. Ele entendeu neste momento que tentar escapar seria inútil. Era melhor ouvir o que Draco tinha a dizer e depois ir embora. Depois que partissem, eles poderiam encontrar mais oportunidades para acabar com sua existência. Sua Majestade alegou ter matado um posto avançado inteiro de nossos jovens, bem como sequestrado uma de nossas filhas. Como isso pode ser racionalizado? Draco riu. Primeiro, deixe-me invocar o processo de arbitragem imparcial. Anúncio do sistema para o jogador. Você está prestes a invocar o processo de arbitragem imparcial. Um árbitro aleatório do sistema será enviado para ouvir a disputa entre as duas partes. A decisão do árbitro é final e não pode ser alterada. Tem certeza de que deseja prosseguir? Sem número. Draco selecionou sim sem hesitação. Os surpresos membros da tribo Nussal viram uma pequena fada surgir no ar vinda do ambiente de energia. Ela era um pouco fofa com seus olhos grandes e vestido de fada branco. No entanto, sua expressão era fria e muito neutra. Ela falou em tom imparcial, parecendo mais um robô do que um ser vivo real. Eu sou Fei, o árbitro da disputa relativa à cidade-estado de Vita e à tribo Nussal. Por favor, apresente seu caso para que a arbitragem comece. Anã estava um pouco preocupado no fundo, já que Draco convocou sem hesitação o processo de arbitragem imparcial. Isso significava que ele entendia muito sobre o mundo e poderia saber de alguns fatos que negariam o argumento deles. Como tal, Anã decidiu falar primeiro para poder inclinar o fluxo da arbitragem para o seu lado. Ele iria para a ofensiva e colocaria Draco na defensiva. Algumas semanas atrás, Sua Majestade Draco se aliou a uma força invasora para destruir um assentamento cheio de jovens de nossa tribo, matando todos eles e sequestrando um no processo para ser usado como incubadora viva. Depois disso, ele obteve permissão e ajuda da força invasora para construir um assentamento aqui sem nossa permissão. No entanto, nós toleramos isso devido ao seu tamanho escasso e às contribuições de Sua Majestade Draco para a raça humana como um todo ao matar Hatchet. No entanto, ele expandiu arbitrariamente seu assentamento de repente e reivindicou a propriedade soberana desta terra, bem como de todas as terras do paraíso em geral. Como devemos nos sentir, os nativos que vivem nesta terra há gerações, quando é subitamente reivindicado por um assassino e sequestrador do nosso povo? Fei ouviu sem qualquer mudança de expressão e apenas declarou: identifiquei 5 questões que precisam de resolução. A primeira é a legitimidade da soberania da cidade-estado de Vita. O segundo é o genocídio da sua juventude presente na superfície. A terceira é a legitimidade da reivindicação da tribo Nussal às terras do paraíso. O quarto é o sequestro de um membro da sua tribo. O quinto é a legitimidade da reivindicação da Vita City-State sobre as terras paradisíacas. Anão ficou um pouco pasmo porque não era um advogado, mas um assassino. Ele poderia ser astuto ao lidar com cenários sociais, já que isso acontecia com o comércio, mas os cenários jurídicos não eram a mesma coisa, especialmente um tão formal como este. No entanto, ele sentiu que Fei estava fazendo jus ao seu título, já que as questões que ela levantou não eram parciais para nenhum dos lados. Como tal, ele acenou com a cabeça dizendo que essas eram as questões que ele apresentou. Fei virou-se para Draco e gesticulou para ele. Sua Majestade deseja acrescentar mais algum ponto? Caso contrário, prossiga apresentando sua defesa, pois a maioria dos pontos são resultados diretos de suas ações. Draco sorriu. Obrigado, árbitro Fei. Draco então se virou para Anã e começou a falar. No que diz respeito à questão da soberania da cidade-estado de Vita, posso afirmar com orgulho que ela, de fato, possui essa característica. O que é soberania? É o direito de um Estado governar-se sem a interferência de forças externas. Quem concede a soberania de um Estado? É o próprio Estado. Os lábios de Draco se curvaram em um sorriso zombeteiro. Ou são outros Estados que decidem reconhecer esse Estado como soberano? Os membros da tribo Nussal congelaram ao ouvir isso. Outros Estados concedendo uma nova soberania estatal? Como isso foi possível? Não era direito de um grupo de pessoas decidir que iriam governar a si mesmos. Anã respondeu como tal. O povo de um estado tem o direito de governar a si mesmo,
Não é a palavra de outros estados que pode conceder-lhes soberania. Anã se colocou voluntariamente na armadilha que Draco preparou porque o sujeito era inteligente. Ele agora entendia por que Frei havia incluído uma questão que questionava a legitimidade da reivindicação da tribo Nussal sobre as terras do paraíso. Suas palavras anteriores ao explicar o caso foram verdadeiramente tolas. Eles atacaram de um ângulo de justiça e moralidade, que era a forma como a maioria das arbitragens era conduzida. Afinal, não houve árbitro que não tivesse emoções ou pensamentos parciais. No entanto, o árbitro imparcial era apenas isso. Parecia apenas ouvir os fatos e processar a lógica por trás das palavras, não os sentimentos ou emoções. Draco sorriu. Se aceitarmos que os outros estados concedam a soberania de um novo estado, posso dizer que possuo tais qualificações, já que muitos reinos e impérios reconhecem a cidade-estado de Vita. Além disso, a cidade-estado de Vita possui um representante no Conselho Continental Cariu, que é a autoridade governante reconhecida para todo o continente. Draco recostou-se em seu trono. Mas mesmo se optarmos pela outra condição, aquela que diz que os outros estados não têm o direito de decidir a soberania de outro, esta questão ainda seria válida. Afinal, seria a tribo Nissal a tentar julgar a validação de nossa soberania. Fei não mostrou nenhuma resposta real interna e externamente. Ela apenas assentiu e processou os fatos antes de falar. A questão relativa à legitimidade da soberania da cidade de Vita foi razoavelmente desmascarada. Passe para a próxima questão. Anão fez uma careta e os membros da tribo Nussal cerraram os punhos. Eles não conseguiam nem ficar com raiva, porque essa afirmação havia sido tratada perfeitamente por Draco. Ainda assim, ouvir Fei jogá-lo pela janela foi doloroso e extremamente desconfortável. Em relação à alegação de genocídio contra sua juventude, primeiro tenho que perguntar: em que capacidade eles estavam agindo na superfície? As palavras de Draco deixaram Anã desconfiado. Ele havia experimentado a astúcia do sujeito pela forma como desmascarou a primeira afirmação, então Anã analisou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Eles estavam agindo na qualidade de defensores que resistiam a uma invasão injusta. Draco assentiu como se fosse isso que esperava ouvir e Anã começou a sentir uma leve preocupação. Em qualquer conflito, existem dois lados. Existem os atacantes e os defensores, os invasores e os indígenas, os rebeldes e os governos. O certo ou errado de qualquer uma das partes está sujeito à interpretação individual. No entanto, a questão principal é que, durante a guerra, existe outra categoria de pessoas que é muito mais importante do que escolher quem está certo ou errado no conflito. Draco se inclinou para a frente com um brilho penetrante nos olhos. Eles são os combatentes e os não combatentes. Os combatentes são aqueles que estão armados e participam em combates ativos durante o conflito. Ao fazê-lo, reconheceram que estão dispostos a matar e, por sua vez, podem ser mortos. Os combatentes são premiados pelos seus respectivos partidos com base nos seus méritos durante o conflito. Batalha. Os não combatentes são os inocentes que não lutam ou não podem lutar. Geralmente são crianças ou idosos, e às vezes incluem mulheres, dependendo da dinâmica de gênero de uma raça. É visto como um mal universal na guerra incluir não combatentes. Combatentes, não importa o motivo. Quando uma pessoa pega em armas para lutar, torna-se um combatente. Uma pessoa que não pega em armas para lutar é um não combatente. Neste cenário, o posto avançado que limpei estava cheio de combatentes que mataram muitos dos invasores. Nenhum deles era não combatente, porque a tribo Nussal considera a invasão como uma oportunidade para treinar os seus jovens. Draco sentou-se corretamente e sorriu. Estou certo, irmão Anã. O rosto de Anã estava completamente neutro neste momento. Ele finalmente percebeu que a tribo Nussal havia feito uma grande bagunça dessa vez e que as coisas não iriam acabar bem. Usando fatos e um pouco de lei geral, Draco desmascarou duas questões logo de cara. Era provável que ele conseguisse desmascarar todos eles, a menos que Anã pensasse em algo rapidamente. Isso eu não posso ter certeza. Gostaria de perguntar ao árbitro Fei se posso convocar um advogado da minha tribo para falar em nosso nome. Fei balançou a cabeça. Negado. Foi você quem declarou os problemas que tem com a outra parte. Assim, você concordou em iniciar este processo de arbitragem. Aqueles que não estiverem presentes no momento da arbitragem não poderão participar. Anã respirou fundo.
Posso perguntar ao árbitro Fei se posso enviar alguém para coletar evidências de minha tribo? Temo que minhas apresentações possam estar um pouco erradas. Fei fez uma pausa e ponderou sobre isso. Então ela se virou para Draco. O governante da cidade-estado de Vita aprova isso. Anan se virou para Draco com o coração batendo forte. Ele tinha certeza de que Draco rejeitaria, pois o novo desenvolvimento seria desfavorável para ele. Fei pedindo sua permissão deixou Anan preocupado. Negado. Não sou livre. E assim como esperava, Draco negou. Por que ele deveria concordar? Draco era um tolo arrogante que arriscaria dar uma vantagem ao seu inimigo apenas para parecer legal. Esta foi uma batalha de inteligência, não uma batalha de espadas. Numa batalha de espadas, o resultado geralmente era previsível. Numa batalha de inteligência, tudo poderia acontecer. Era importante manter todas as vantagens que se tinha, ou a situação poderia ser rapidamente revertida. Esta foi uma arbitragem imparcial. Não houve parcialidade para nenhuma das partes e as decisões finais não puderam ser alteradas. Se Draco perdesse um problema, era isso. Ele teria que sofrer as consequências, não importando como se sentisse a respeito. Fei aceitou sua negação e fez seu segundo julgamento. A questão relativa ao genocídio dos jovens da tribo Nussal também foi desmascarada. Passe para a próxima questão. Anan sentiu como se estivesse sentindo o gosto de frutas amargas na boca. As coisas não pareciam boas, especialmente com o quão grande era o ímpeto de Draco e quão importante esta questão atual era para a tribo como um todo. Quanto à questão relativa à legitimidade da reivindicação da tribo Nussal às terras paradisíacas, tenho algumas dúvidas. Aí vem. O coração de Anan começou a bater forte e os vários membros da tribo Nussal sentiram-se extremamente desconfortáveis. Em primeiro lugar, as terras do paraíso são reconhecidas como zona neutra por todas as autoridades do mundo, sejam elas humanas, monstros ou demi-humanas. Isto significa que a terra não é reivindicada pela civilização ou é contestada. A tribo Nussal alegou ter sido dona desta terra uma vez e foi forçada a descer a terra por outras partes que queriam as riquezas da zona neutra para si. Depois de fazer isso, eles de repente conseguiram reverter a situação e repelir aqueles que os pressionaram para o subsolo. Draco balançou a cabeça. Isso parece um pouco ilógico para mim. Se a tribo Nussal foi derrotada ao ponto de se mover para a clandestinidade, parece lógico que este deve ter sido o caso depois que suas forças principais foram paralisadas. Eles então procurariam reconstruir e repovoar, em vez de lutar contra os vencedores na superfície. Assim, o cenário mais provável de ter acontecido foi que a tribo Nussal tenha sido atacada por múltiplas potências que os empurraram para o subsolo. Depois disso, essas potências foram incapazes de dividir a Terra de forma justa e eventualmente a declararam uma zona neutra sem um verdadeiro dono. O medo de Anan se dissipou e seus olhos brilharam. Embora estivesse chocado por Draco saber a verdade vergonhosa da história deles, ele também estava animado pelo fato de Draco parecer ter cometido um grave erro. Isso é verdade. Vivíamos pacificamente em nossas terras, sobre as quais reivindicamos soberania, até que fomos repentinamente atacados injustamente por outras potências devido à sua ganância. Fomos forçados a viver no subsolo todos esses anos, enquanto nossas terras eram saqueadas e roubadas. Foi só depois de séculos de sofrimento que conseguimos reconstruir-nos e tentamos resistir com sucesso à incursão das potências estrangeiras no nosso território legítimo. Depois de dizer isso, Anan recostou-se na cadeira com um sorriso satisfeito. Os outros membros da tribo Nussal também estavam entusiasmados e pareciam triunfantes. Até Fei parecia pensativo sobre o assunto. No entanto, Anan e os membros da tribo Nussal perderam a felicidade quando Draco começou a rir ruidosamente. Seus rostos se transformaram em raiva e irritação, e até mesmo Anan não aguentou. Posso perguntar o que Sua Majestade Draco acha tão divertido em nossa situação? Draco interrompeu a risada de repente e seu sorriso tornou-se zombeteiro. Fiquei surpreso com o quão ignorante o irmão Anan era em relação às leis da guerra e do território no continente Cariu. O coração de Anan deu um pulo. Leis de guerra e território. O que é que foi isso? A tribo Nussal nunca prestou atenção a coisas tão triviais porque sentiam que não estavam sob o Conselho Continental Cariu ou qualquer outro poder que existisse lá fora. Se o fizessem, estariam sujeitos a essas leis, por isso era melhor ignorá-las. No entanto, a situação agora era especial.
A temida arbitragem imparcial foi utilizada, de modo que as leis estabelecidas e reconhecidas receberam mais importância do que os sentimentos ou a moralidade. Se Draco conhecesse leis que o favorecessem e que também fossem reconhecidas pela maioria do continente, elas se tornariam vinculativas contra eles. O território é dividido em dois tipos: território reivindicado e território não reivindicado. Territórios reivindicados são aqueles que são reconhecidos como propriedade de uma determinada pessoa ou facção, através de meios legais de aquisição. Territórios não reivindicados são aqueles que são habitados por raças de monstros não sapientes ou não foram adquiridos legitimamente por nenhuma das partes. De acordo com as leis do Conselho Continental Caril, as terras paradisíacas eram classificadas como terras não reclamadas até 2 dias atrás. Draco girou a mão no ar preguiçosamente. Isso significa que esta terra estava livre para ser reivindicada por qualquer parte, desde que seguissem os meios corretos. As leis de aquisição de território são quádruplas. Pode-se adquirir território através de ocupação, acréscimo, cessação ou conquista. Ocupação refere-se simplesmente a um grupo de pessoas que se mudam para uma terra não reivindicada e ali constroem um assentamento. Se residirem lá e desenvolverem seu próprio governo, poderão reivindicar a terra. Acreção é quando novas terras são formadas por uma extensão dentro do território geral que já foi reivindicado. O Estado que preside esse território recebe automaticamente a reivindicação das novas terras que foram formadas. A cessação ocorre quando um Estado cede uma parte do seu território reivindicado a outro, seja como uma doação ou através de um acordo. Depois disso, perdem todos os direitos à terra. Draco sorriu ameaçadoramente. E, finalmente, há a conquista. Uma vez que um grupo avança para conquistar uma terra, ele pode reivindicar a propriedade conquistada, desde que cumpra as leis da guerra aceitas por qualquer espécie sapiente. Diga-me, em qual desses métodos de aquisição as terras do paraíso se enquadram? Guild Wars capítulo 168, Arbitragem imparcial 3. Os lábios de Anan ficaram roxos ao ouvir a explicação de Draco e sua pergunta subsequente. Ele não tinha ideia de que tais leis existiam, mas todos entendiam as regras subjacentes à conquista. No entanto, ele ainda não estava desanimado. Fomos conquistados, isso é verdade. Mas o motivo da guerra que foi lançada contra nós foi injusto. Nunca tivemos nenhum conflito com essas potências antes de sua invasão. Eles apenas invadiram nossas terras. Recebemos um ultimato naquela época: ou deixe a terra para eles ou fique e jure lealdade eterna e torne-se seus servos eternos. A voz de Ana ficou acalorada e os membros da tribo Nissal ao seu redor demonstraram uma mistura de dor e desgraça. Claro, optamos por não dobrar os joelhos. Quem em sã consciência concordaria que seus filhos e filhos de filhos fossem forçados a se tornarem escravos de outra pessoa? E por causa disso, recorreram à força. Como é isso? Justo. Anã não sabia nada sobre quaisquer leis de guerra e território que Draco pretendia usar para enganá-los desta vez. Ele estava bem ciente de que não poderia responder com o mesmo meio que Draco usou, mas não podia simplesmente ficar em silêncio e observar enquanto suas terras seriam oficialmente reconhecidas como nem mesmo pertencendo mais a eles. Ele argumentou para desabafar a dor de sua tribo ao longo das gerações. Essa explosão emocional não mudaria nada, mas ele teve que lutar pelo menos até certo ponto. Calmo e sereno imperador assassino ou não, Anã era acima de tudo um membro leal de sua tribo e a amava com todo o seu ser. A tribo tinha suas falhas, mas nunca cometeu nenhum mal evidente. Porque eles sempre tiveram que sofrer assim. Então, ele ficou naturalmente chocado ao ouvir a resposta de Fei. Seu argumento tem mérito. De acordo com as leis da guerra e do território, é necessária uma causa justa para iniciar uma guerra. A fada se virou para Draco. Sua Majestade tem algo a acrescentar. Draco suspirou e coçou levemente a nuca. Anã não tinha ideia das leis da guerra e do território, mas o fato de o sujeito ter tido sorte e destacar um aspecto-chave das leis por meio de seu discurso foi uma grande surpresa. De fato, era necessária uma causa justa para iniciar uma guerra, e isso era verdade para as nações. Por exemplo, Draco não poderia mobilizar o exército de Vita City State, caso ele criasse um, para atacar o reino de Sturgiaven sob o tema da conquista sem uma causa justa. É claro que, como jogador, ou mesmo com toda a Embra como uma guilda de aventureiros imortais, Draco poderia atacar todo o continente e conquistar o que quisesse.
As probabilidades foram distorcidas a favor dos jogadores desde o início, mas aí a tornou esta jornada autêntica e dolorosa se você não for rápido, forçando-os a descobrir tudo por conta própria. Por exemplo, foi mencionado anteriormente que não havia proteção automática contra violação, tortura ou qualquer outro vício. Muitos jogadores já estavam cientes disso e pelo menos 5% da base de jogadores atual sofreu de uma forma ou de outra por causa disso. Mas se alguém pudesse estuprar e matar como quisesse, como poderia o mundo de Boundless ser tão pacífico? O grande estupro da atualização 5 foi causado em grande parte por jogadores que se forçaram contra outros jogadores. Muito poucos jogadores ousaram prejudicar os NPCs porque eles eram nativos do mundo. Alguns tolos ultrapassaram seus limites e tentaram isso em NPCs femininas notáveis, o que levou à revelação do método oficial de audiência do sistema, em outras palavras, a arbitragem imparcial. Por exemplo, aquelas duas raparigas, o clérigo e o bandido, que tinham sido agredidas pelo Lorde local poderiam tê-lo punido horrivelmente, desde que acionassem a arbitragem imparcial e apresentassem as provas necessárias. Porque o grande estupro da atualização 5 prevaleceu naquela época, mas desapareceu repentinamente em determinado momento. Foi por causa de estímulos externos. Isso era impossível. Mesmo o Conselho Mundial não conseguiu controlar a Boundless, então eles simplesmente tentaram fazer cumprir as leis externamente. No entanto, desapareceu depois que a arbitragem imparcial se tornou conhecida, já que a punição para o estupro era horrível. 3 anos de tortura contínua no jogo. O sistema tinha até incorporado uma função de cronômetro, então não era possível ficar fora do jogo por 9 meses e voltar. Quem ainda quisesse jogar depois teria que ficar logado e aguentar a punição. Depois disso, quem ousaria tocar numa mulher sem consentimento? O estupro era ainda mais raro em Boundless do que no mundo real, o que era algo desconcertante, mas ótimo. Draco poderia desmascarar esse problema, mesmo com a repentina recuperação de Anã. No entanto, era verdade que a tribo Nussal tinha sofrido muitos abusos ao longo dos séculos, sem que fosse sua culpa, por parte dos opressores que queriam tirar as terras que deveriam ser suas por direito. Caramba, Draco foi o infrator mais recente e ele sabia disso. Ele era moral e um vilão, mas também era um líder e logo seria pai. Ele poderia deixá-los vencer esta discussão e continuar a desmascarar o resto, permitindo que a tribo Nussal ganhasse o título oficial de Terras do Paraíso. Ou ele poderia desmenti-lo e dar-lhes termos favoráveis nas negociações posteriores. Este foi um ponto de viragem para Draco, onde ele poderia finalmente se livrar de sua concha escura e imoral, revelando a pessoa justa e conscienciosa que havia aprendido com seu passado horrível. Mostraria seu crescimento em relação à vida anterior e a esta, culminando seu processo total de desenvolvimento. Admito que a causa da guerra foi injusta de acordo com as leis da guerra e do território, mas não devemos esquecer algo importante. Na altura dessa guerra, essas leis ainda não tinham sido elaboradas, por isso não afetam esse assunto. As leis não funcionam retroativamente. Draco apontou seriamente enquanto estreitava os olhos. Tornar-se uma pessoa justa e justa. Draco. Ah, realmente engraçado. O rosto de Anã tornou-se como cinzas mortas. Se as leis não funcionassem retroativamente, então cabia às leis que existiam na altura regerem este compromisso. No entanto, nem ele nem Draco sabiam nada sobre essas leis e o árbitro não iria mencioná-las, pois esse fardo recaía sobre as partes. Sua única função era decidir de quem lado estava certo. Fez só havia mencionado as leis da guerra em relação a uma causa justa porque Anã havia literalmente declarado que a tentativa naquela época era uma causa injusta, e o sistema jurídico usado atualmente por ambas as partes eram as leis do Conselho Continental Cariu. A questão relativa à legitimidade da reivindicação da tribo Nussal sobre as terras do paraíso foi desmascarada. Passe para a próxima questão. Os membros da tribo Nussal pareciam ter visto seus pais morrerem ao ouvir o veredicto de Fei. Só assim, uma tribo que viveu nesta terra durante séculos perdeu seus direitos à mesma terra por toda a eternidade devido às circunstâncias. Nota do autor: alguns podem ficar confusos sobre por que isso aconteceu e o que está acontecendo com esse problema, então deixe-me explicar. Na lei, existem sistemas jurídicos criados por cada país, sociedade que são vinculativos para si mesmos, e obrigado à globalização, agora também temos direito internacional. No mundo da fantasia ocidental de Boundless,
As coisas funcionam de forma diferente da típica fantasia oriental, onde a força do punho ou a altura do cultivo decidem tudo. A força desempenha um grande papel em qualquer sociedade, naturalmente, mas no Ocidente, especialmente na fantasia ocidental, os mundos tendem a imitar o mundo real no sentido de que as leis são o decisor supremo de tudo, mesmo acima da força. Em Boundless Time, houve uma era inicial, vamos chamá-la de Ei, e então a Guerra dos Deuses aconteceu e mudou o mundo inteiro. Antigos poderes desapareceram e novos os substituíram na era atual, vamos chamá-la de CE com suas próprias leis e outros enfeites. Na Ei poderia ter havido uma lei que declarasse algo como ninguém está autorizado a roubar terras, ponto final, e isso seria relevante naquela época, mas não nesta. No CE, as leis já foram explicadas. E são vinculativos para a era atual, não para a antiga. Se Anan conhecesse as leis antigas, ele poderia argumentar o ponto de vista de Draco, presumindo que elas estivessem a seu favor, mas ele não conhecia e Draco também não. Fez saberia, mas como afirmado, esse fardo não recaía sobre ela, ela era imparcial. Uma pessoa mais empática poderia ter ajudado Anan trazendo tal lei à tona, mas não esta. Capiche? Capache? Draco balançou a cabeça. Quanto à questão do sequestro de um dos seus, acho que isso não faz sentido. Por favor, traga Zaini. Vitae assentiu e Zaini foi admitido na sala do trono. Vitae já havia identificado seu problema e se adaptado, optando por diminuir a pureza do éter que a rodeava para que ela pudesse permanecer sã. Zaini parecia absolutamente deliciosa em seu traje habitual que mostrava o contorno de seus mamilos e dedos de camelo, e seus olhos estavam fixos em Draco desde o momento em que ela entrou. Felizmente para ela, Draco estava mantendo sua aura sob controle, caso contrário, ela receberia o maior susto de sua vida. Zaini notou que Ikari e Rivetingnit estavam sentados em tronos ao lado de Draco e sentiu uma queimação de ciúmes. Ela jurou afogar Draco em tanto prazer que ele lhe daria seu próprio trono. Ela ficou diante dele e curvou-se profundamente, mostrando-lhe seu decote e sua expressão respeitosa. Zaini cumprimenta Sua Majestade Draco. Draco assentiu e sorriu. Zaini, você conhece essas pessoas? Zaini voltou-se para os membros da tribo Nursal, especialmente Anan, e olhou para eles com frieza. Infelizmente, eu faço. Os membros da tribo Nursal franziram a testa, mas Anan apenas sorriu amargamente. Era provável que esta questão também fosse desmascarada, a julgar pela forma como Zaini respondeu à sua presença. Afinal, eles realmente dificultaram a vida dela por ser parte do demônio. Oh! Então me diga, Zaini, qual é a sua relação com eles? Você é um deles? Draco perguntou com um sorriso. O coração de Zaini disparou. Ela estava vagamente ciente do assunto e planejou usar um meio diferente para fazer Draco vencer, mas ele seguiu o caminho direto. Como ele poderia estar tão confiante? Como ele poderia ter tanta certeza de que ela não era um verdadeiro membro da tribo Nursal? Se ele perdesse esse ponto com base na especulação, seria isso. Para ele estar tão confiante de que ela não era membro da tribo Nursal. Neste momento, Zaini exibiu seu carisma e uma mente perspicaz que Mepisto valorizava. Ela imediatamente se transformou em sua forma de demônio completa, bem na frente dos chocados membros da tribo Nursal. Ela então se virou para Draco com um leve sorriso e falou gentilmente. Isso responde à pergunta de Sua Majestade? Tanto Draco quanto Rivetingnit ficaram impressionados com Zaini. Na verdade, Rivetingnit ficou tão impressionada que não pôde deixar de se gabar. Eu disse que ela seria útil. Eva. Concordo. Sua visão é esplêndida como sempre, Eva. Draco então se virou para Fei e perguntou a ela, isso é bom o suficiente, árbitro Fei? Fei assentiu despreocupadamente. Ao exibir a forma completa de um Devilkin, Zaini provou ser um membro de sangue puro da raça do diabo. Tal pessoa não pode ser um membro da tribo Nursal, então a questão relativa ao sequestro de um membro da tribo Nursal foi desmascarado. Passe para a última questão. Zaini sabia que ela havia terminado, então ela saiu da sala do trono. No entanto, ela ficou surpresa ao ouvir Draco ligar de volta. Venha e fique atrás de mim até que este assunto seja concluído. Como Zaini poderia não entender? Sua rápida admissão da verdade baseada em sua sabedoria e habilidade de discernir a situação ganhou a aprovação de Draco. Foi um pouco bizarro para ela, como uma súcubo com um corpo assassino, ser favorecida pelo cérebro em vez dos seios.
Então, novamente, isso parecia o que Draco faria, baseado no que ela sabia e ouvia dele. Zayn curvou-se recatadamente e ficou atrás de Draco com um leve sorriso. Se Draco valorizava mais a inteligência e a competência do que a atração sexual, então ela trabalharia nesse ângulo e mostraria sua destreza para ele. Draco se virou para os membros da tribo Nussal, que pareciam que fariam qualquer coisa para acabar com isso. Eles não se importaram com o ponto final, pois haviam perdido os direitos à Terra do Paraíso. Então, e se Draco assumisse os direitos sobre isso, ou qualquer outra pessoa? Eles não estavam conseguindo de volta. Até Anã pensou isso, assim como Ikari. Zayn e Rivetingnight sabiam que havia muito mais do que apenas conseguir o título da Terra. Quanto à questão relativa à legitimidade da reivindicação da cidade-estado de Vita sobre as terras do paraíso, é realmente simples. Como já afirmei, até 2 dias atrás, toda a zona neutra era considerada sem dono. Muitos dos reinos, impérios e potências mundiais, incluindo o Conselho Continental Cariu, reconheceram desde então as terras paradisíacas como uma área pertencente à cidade-estado de Vita. Fei assentiu. Isso é verdade de acordo com as verificações feitas pela arbitragem imparcial. Nota do autor, apenas uma forma de dizer o sistema sabe. Então vá em frente, Draco sorriu. Como tal, a antiga zona neutra chamada Terras do Paraíso agora pertence oficial e legalmente à cidade-estado de Vita. Posso dizer que isso é verdade, árbitro Fei. Fei assentiu. A questão relativa à legitimidade da reivindicação da cidade-estado de Vita sobre as terras do paraíso foi mantida. As terras do paraíso são reconhecidas como pertencentes à cidade-estado de Vita. Os membros da tribo Nussal se levantaram. Eles se prepararam para partir, pois não havia sentido em ficar por perto, caso contrário Draco poderia decidir dizimar o número deles. Bastaria que uma pessoa vivesse e contasse a história. Como eles poderiam vir e pedir para Draco deixar as terras paradisíacas se ele fosse reconhecido como o dono da terra? Porém, quem disse que esse era o fim do assunto? Meus amigos da tribo Nussal, vocês poderiam ficar mais um momento? Ainda mais uma questão decorrente deste assunto como resultado da arbitragem. Draco disse em um tom genial. Os companheiros da tribo Nussal pararam de repente e olharam para Draco com incompreensão. Ele disse que havia mais uma questão decorrente da arbitragem. Qual poderia ser esse problema? A única coisa que eles entenderam imediatamente foi que, desde que aquele sujeito tocou no assunto, não poderia ser nada de bom para eles. Fei se virou para Draco. Então Sua Majestade tem mais um problema que deseja resolver. Draco assentiu. Sim. Como as terras do paraíso pertencem à cidade-estado de Vita, gostaria de discutir os termos de ocupação pela tribo Nussal. Quando os membros da tribo Nussal ouviram isso, congelaram por alguns segundos. Eles não podiam acreditar no que ouviam, pois nunca pensaram que seria possível encontrar alguém tão desavergonhado. Depois de abandonar a moral para roubar suas terras, ele também queria que eles discutissem se poderiam ficar em sua própria casa. Isso foi uma piada. A julgar pelo leve sorriso de Draco, ficou claro que ele não estava nem um pouco brincando. Havia um limite para quantos insultos alguém poderia engolir antes que se tornasse demais. Os membros da tribo Nussal explodiram enquanto rugiam de raiva e indignação. Bastardo imoral! Como você ousa desejar mais depois de levar tudo? Você quer que desistamos de nossa casa ancestral? Por causa do meu cadáver. Eu nunca vou permitir isso. E daí se você for um rei? Eu também sou um ser humano. Anã avançou e falou em tom sombrio. Você pode tomar nossas terras, mas não pode tirar nosso direito de residir nelas. Arbitragem imparcial ou não, lutaremos contra você até que não reste mais nada da cidade-estado de Vita. Draco simplesmente riu e afastou a raiva deles. Quem disse alguma coisa sobre expulsar você? Não tenho tais intenções. Pelo contrário, desejo que você fique. Venha, sente-se e vamos discutir mais. Anã cerrou os punhos e sentou-se de má vontade. O outro membro da tribo Nussal permaneceu de pé enquanto pareciam prontos para arriscar suas vidas para matar Draco caso ele falasse mais uma palavra errada. Draco os ignorou e focou em Anã. De acordo com as leis da guerra e do território, o território é definido como uma linha imaginária que marca o limite territorial de um senhor territorial. Mar territorial, o espaço aéreo, mas também o seu subsolo. Isso significa que você está atualmente residindo no subsolo do meu território. Anã falou causticamente.
É? O que você planeja fazer sobre isso? Ele havia parado com os títulos honoríficos, em vez de falar o que pensava. Do jeito que ele via, a única opção era lutar contra Draco até a morte, então não havia a necessidade de ser respeitoso. Draco levantou um dedo. Você receberá um lote nas terras do estado de Vita City para desfrutar de alguns dos benefícios. A tribo Nussal se tornará o primeiro grupo étnico a ser oficialmente reconhecido como cidadão de Vita Capital City. Alguns de seus melhores funcionários também poderão receber itens básicos nobreza. Todos, exceto o Riveting e Tifei, congelaram enquanto processavam as palavras de Draco. Ele não iria aproveitar essa oportunidade para expulsar a tribo Nussal ou extorquí-los perversamente. Então, por que ele de repente lhes deu benefícios que havia negado até mesmo aos poderes do Rank 7? Por que razão? Draco satisfez a curiosidade deles. No entanto, não existe almoço grátis. Como cidadãos da cidade-estado de Vita, a tribo Nussal naturalmente terá que compartilhar sua tecnologia e trabalho. Você também enviará alguns de seus melhores jovens para serem treinados como cavaleiros a cada ano. Você também enviará uma cota de jovens fisicamente aptos para serem treinados como soldados da cidade-estado. Em troca, você não paga impostos e terá sua ocupação em Vita City State subsidiada pelo governo. Anã respirou fundo e refletiu sobre o assunto. Ele era um dos 3 escalões superiores de nível 4 da tribo Nussal, enquanto os outros 2 eram o chefe e o conselheiro. Pode-se dizer que ele tinha uma grande influência nos assuntos relativos à tribo Nussal, mas essa era uma questão grande demais para ser decidida por conta própria. Draco percebeu sua situação e sorriu. O irmão Anã pode retornar para discutir o assunto com seu povo. Por favor, me dê sua resposta dentro de 90 dias. Anã acenou com a cabeça com um olhar complexo enquanto saía do salão do éter com seu povo, os ombros caídos e os rostos cheios de remorso. Teria sido melhor se eles tivessem continuado a ignorar a existência da cidade-estado de Vita. Draco acenou com a cabeça para Ikari e Izane. Vocês 2 vão ficar com Roma por um tempo. Depois, vocês podem passar o tempo como quiserem. Eve e eu precisamos retornar ao nosso mundo original. Ikari assentiu e sorriu amorosamente para Draco. Estarei no reino da anomalia. Zaine sorriu misticamente. Estarei sempre onde você precisar de mim. Draco riu e desconectou-se ao mesmo tempo que Eva. Afinal, ele precisava reabastecer sua fonte de linhagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.